trabalho, na tua empresa, em casa com os filhos, com o marido, com a esposa. Porque passamos a maior parte da nossa vida plantando sementes na nossa vida e na vida dos outros. Quando você ora por alguém, você está plantando uma semente. Quando você intercede por alguém, você está plantando uma semente. Tanto na vida da pessoa como na sua. E semente é o princípio para se colher. A gente sempre quer muita coisa. Se a gente tivesse de oportunidade de guardar, ajuntar muito dinheiro, faríamos isso, muito dinheiro. Se pudéssemos ter, como tem uma música aí antiga, né, do secular, 1 milhão de amigos, teríamos. A gente sempre quer ter muita coisa. Você sabe que a gente quer sempre colher. O problema é porque às vezes a gente não planta e às vezes plantamos, mas não plantamos a semente certa. E aí não colhemos como devemos, como queríamos. E nem colhemos porque não plantamos. Veja bem, no livro de Coríntios, primeira carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim, ó, lembre disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, como eu falei agora há pouco, plantar é um princípio. E aí, quanto mais você plantar e plantar a semente boa, mais frutos bons você vai colher. Então nós precisamos ser seletivos na nossa semente, para que a gente possa ter uma colheita que nos traga alegria. A Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando quanto semeia, voltará com seus feixes cheio de alegria, com seus feixes, com seus frutos cheio de alegria. A gente entende que às vezes tem momento que para plantar nos traz desconforto. E realmente plantar às vezes realmente não é tão fácil, é dolorido. No livro de Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, Jesus comparou o reino de Deus como uma semente de mostarda. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, o Senhor diz que o reino de Deus é comparado com uma semente de mostarda. Pequena, uma das menores, mas quando ela é plantada, ela é semeada, e ela germina e ela cresce, ela pode chegar até 4 metros de altura. E essa semente, ela se torna uma árvore frondosa, ao ponto de promover, de trazer árvore, passarinhos para se aninhar nos seus galhos. E ela produz muita sombra. E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que o reino de Deus é comparado com uma semente de mostarda. A semente de mostarda é uma semente boa, porque ela consegue dar qualidade de vida para muitos animais, e ela promove sombra. Imagina uma árvore frondosa aqui em Teresina. É bênção ou não é?
às vezes mesmo não tendo fruto para si, ser humano, comer. Mas é bênção, meu irmão. O que aprendemos com isso? Que quem faz parte do reino de Deus, ele vai sempre plantar uma semente boa. Ele vai sempre plantar algo que venha favorecer a si e também aos outros. Todo aquele que faz parte do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus? Pois é. As pessoas que fazem parte do reino de Deus é aqueles que são as pessoas que têm Jesus como rei. Reina sobre ele. E essas pessoas, elas sempre vão plantar sementes boas, assim como a mostarda. Ela jamais plantará uma semente ruim. Por isso essas pessoas, elas são bem-aventuradas. Essas pessoas são pessoas abençoadas e felizes. Plantar semente boa na vida dos outros é ser bênção para os outros. Deixa eu perguntar a você, mas em nome do Cordeiro, não me responda. Você é uma bênção para as outras pessoas? Você é uma bênção na tua casa? Você é uma bênção para a tua mãe, para o teu pai? Você é uma bênção para a tua família? Você é uma bênção para o bairro que você mora? Se você planta semente boa, você é uma bênção. Quantos estão me entendendo? Então, eles plantam semente boa na própria vida e na vida dos outros. E no livro de Mateus, capítulo 13 ainda, versos 24 e 25. Cristo, ele usa mais uma parábola, falando de um homem que saiu e plantou uma semente boa, o trigo. Mas à noite veio o seu inimigo e plantou o joio no meio do trigo. O joio, ele não é uma semente boa, ela não dá fruto. E ela não é boa mesmo porque Jesus disse que o joio, isso se tratando de igreja, e no dia da colheita, quem vai colher são os anjos, o joio será arrancado e será lançado no fogo, porque é assim que acontece. Uma plantação que tem o trigo e o joio juntos, Jesus aconselha não tirar, não colher o trigo, enquanto o joio está no meio, porque eles se parecem muito. E aí, quem está colhendo corre o risco de colher o joio junto com o trigo, e até queimar o trigo no lugar do joio. Ou vai arrancar o trigo e arranca o joio junto, ou vai arrancar o joio e arranca o trigo junto. Não é legal. E essa semente ruim, quando eu disse que quem faz parte do reino de Deus, ele planta a semente boa, porque a semente ruim, a semente má, quem planta é o inimigo e pessoas ruins. Quem planta a semente má, quem planta uma semente ruim, é Satanás, seus demônios e as pessoas ruins. E o Brasil, o mundo está cheio de pessoas assim. O que podemos classificar como uma semente má, semente ruim? Veja bem, o ódio. Talvez alguns de vocês aqui, no passado, era uma pessoa que tinha muito ódio, que facilmente criava ódio de outras pessoas. Eu conheci pessoas assim, conheço também, ainda. A discórdia. Tem gente que sabe disseminar discórdia entre amigos. Tem gente que sabe disseminar discórdia no meio da igreja, no trabalho. A inveja também é uma semente ruim. A calúnia, a vingança, a incredulidade, a rebeldia, a divisão, que a Bíblia chama de facção.
a desobediência. Isso são sementes do maligno. O ser humano que planta essa semente no meio das pessoas, no coração das pessoas, ela é uma pessoa má. Não é de Deus. Não pertence a Deus. E eu quero falar aqui rapidinho de 7 sementes que os filhos do reino de Deus devem plantar na sua vida e na vida dos outros. 7 sementes que devemos plantar na nossa vida e na vida dos outros. A primeira semente, essa aqui é para os pais. Que os pais devem plantar a semente do ensino da palavra na vida dos seus filhos. Eu quero ler com você Deuteronômio aí, pega aí, coloca aí, queridão. 11, verso 19 até o 21. Essa eu quero ler. Isso aqui é o Eterno falando para os pais. É ensinar, ali era ensinar a lei. E até hoje eles fazem isso. Diz assim: não deixe de ensiná-las, olha só, aos seus filhos. Olha, pai e mãe, presta atenção. Olha o que Deus está mandando. Aqui Deus não está pedindo. Essa deve ser a maior responsabilidade de um pai, de uma mãe, para com seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, isso com os filhos. Quando se deitarem, quando se levantarem, passa. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e seus descendentes, olha, escuta aí, meu irmão. Olha os frutos. Quando os filhos são ensinados a palavra do Senhor, assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados, enquanto o mundo existir. Uma promessa para os judeus, mas também para todo o povo de Deus. Deixa eu perguntar, como é que você tem ensinado seus filhos a palavra de Deus? Como? Deixa eu perguntar aqui, eu quero abrir, se tiver alguém, aqui é para quem está fazendo isso. Pronto, didaticamente. Qual é a sua didática para ensinar o seu filho a palavra de Deus? Como é que você usa em casa? Vê se tem alguém para falar. Não quero coagir não, mas depois você tem um método interessante, você está fazendo isso. Eu quero ouvir, até mesmo para os pais futuros aí, os futuros papais. Nem um pai, nem uma mãe. Vocês estão pecando. Vocês estão perdendo o momento mais importante para que os seus filhos sejam ensinados. Ei, lá no colégio, quando ele vai, os professores não usam uns brinquedos, alguns desenhos para ensinar. Faça isso em casa. Lá eles vão ensinar outra coisa. Ensine-os dentro da sua casa. Fale de Jesus para eles, numa linguagem que eles venham compreender, bem simples. Faça desenhos. Sente com eles para falar de Jesus. Faça isso todo dia. Agora celular você já deu, não é? Você não ensina não, mas já deu um celular. Eu pergunto a você que deu um celular para o seu filho: teu filho conhece algum versículo bíblico?
em Israel até hoje. Até hoje, garoto, 12 anos, ele passa por um momento chamado Babit Sivar. Espero que seja esse nome mesmo. Sempre eu confundo com outro nome. Você sabe o que é isso? É uma sabatina. A menina é com 13 anos, o menino é com 12. Os pais começam a ensinar a criança desde pequeno. Com 12 anos eles vão passar por umas sabatinas. Os rabinos vão fazer perguntas da lei, da palavra de Deus. E aí eles crescem firmados, conhecendo a palavra. Não é à toa que Israel tem mais ou menos 8 milhões de pessoas, um país pequeno, e é uma das maiores potências ibérica, tecnológica. É um país de primeiro mundo. Por várias vezes tentaram eliminar, destruir Israel e não conseguem, porque é um povo, embora não reconheça a Cristo ainda como Messias, mas é um povo que conhece um Deus que nós deveríamos também conhecer. Os nossos filhos são ignorantes biblicamente, porque nós, pai, não os ensinamos. Por isso muitos filhos crescem dentro da igreja e eles chegam na fase de adolescência e eles vão para o mundo. Porque os pais não os ensinaram, ou não os ensinou. Quando você ensina, você está plantando uma semente, e essa semente vai lhe dar muitos frutos. Por isso que Provérbio diz: ensina o caminho que teu filho deve andar, porque mesmo depois de velho não vai sair dele. Tira o celular e dá a Bíblia, compra uma Bíblia ilustrada, lê, não entrega não, lê, ensina, senta, ora com ele, com eles. E não é uma vez na vida não, a Bíblia diz que é quando levantar, quando se deitar, quando acordar, é caminhando, é escrevendo, até no portal da tua casa. Ensine, porque você estará plantando bênção na vida dos seus filhos, bênção na sua vida. Muitos pais que estão dentro da igreja estão infelizes, porque os filhos estão perdidos. Quantos estão me entendendo? Então aplauda o Eterno bem forte. Aleluia, vamos correr. Terceira, a segunda semente que devemos plantar é a semente da edificação das pessoas que nos escutam. Efésios capítulo 4, versos 29, o que é isso, apóstolo? É a gente ter cuidado com o que vai falar, para que o que a gente falar possa edificar aqueles que nos escutam. Quando levantarmos a voz em casa, devemos ter cuidado com o que vamos falar, porque tem um vizinho que está nos ouvindo. E o que ele ouvir pode edificar ou afastá-lo ainda de Deus, mais de Deus. Brincadeiras no meio dos amigos, no trabalho, no colégio. Devemos saber o que estamos falando, porque sempre tem alguém ouvindo. E as pessoas que nos ouvem, elas estão sendo edificadas. Pegou aí? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. O que é que as pessoas podem aproveitar da nossa fala? Isso aqui é para a igreja, meu irmão. Não devemos
nos policiar. Às vezes naqueles momentos de desencontro conjugal, há muitos filhos que presenciam essas discussões entre seus pais, que são filhos inseguros. Estou falando de crente, que estão esperando só crescer mais para sair de casa, porque não conseguem ver Cristo no coração, na vida dos pais. Porque o que eles escutam dos pais são palavras torpes, são palavras que servem de tropeço. Esses filhos não conseguem ser edificados quando ouvem os pais, quando os pais discutem, quando os pais até nem conversam. Cuidado. Nós temos um obreiro aqui na igreja, que ele se converteu, alguém pregando para alguém, para outra pessoa perto dele, não era nem para ele a pregação. E aí a pessoa que estava ouvindo a pregação, ali que era o irmão estava pregando para ele, não se converteu, mas não, o outro que aparentemente não estava ouvindo foi o que se converteu. E assim acontece negativamente. Às vezes numa discussão no meio da rua, uma discussão jogando bola, isso vai afastar as pessoas de Deus. Então devemos falar palavras que possam edificar aqueles que nos escutam. Você está me entendendo? Conheço crente que diz assim: eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo, doa quem doer, falo mesmo. Insensatez, imaturidade, faça isso não. Filtre as suas palavras, porque tem gente ouvindo, e a gente envia pessoas para o inferno sem nem perceber. A terceira semente é plantar a semente do amor. Isso na vida, a semente do amor é na vida daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Pensa num negócio difícil no começo, mas depois que a gente se acostuma, fica legal, fica fácil. Você amar, você demonstrar amor por alguém, não estou falando de marido e mulher não, por alguém que não gosta de você, e você sabe que fala mal de você, e você sabe que ele já disse que lhe odeia. E quando a gente ama, nós estamos plantando amor no coração dessas pessoas, na vida delas. Mateus capítulo 5, verso 43 ao 45, diz que nós devemos amar aquele que nos odeia. É possível? É. Você é capaz? Se você quiser, sim. No começo é difícil, mas depois, meu irmão, entendeu? Interessante que quando a gente age dessa forma, Deus ele vai promover uma situação, meu irmão, para constranger aquele que um dia disse que nos odiava. E ele vai reconhecer o nosso amor na vida dele, e esse amor vai produzir bênção na vida desta pessoa. Por que eu digo que no começo é difícil? Porque comigo foi assim. Mas é uma questão de decisão. Porque a Bíblia diz que se eu amar apenas aqueles que me amam, não há diferença entre mim e o mundo. Porque no mundo é assim. Fulano não gosta de mim, também não gosto. O meu pai, antes de conhecer Cristo, ele dizia assim:
Eu sou igual ao café, só quero quem me quer. Ame aqueles que não querem você, Ame, mas ame ao ponto de orar por ele, orar por ela, de liberar a bênção, de abençoar. A Bíblia diz que se teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. É assim que se comporta alguém que faz parte do reino de Deus. Mas para a tristeza do Espírito Santo, ele sabe, ele escuta, como eu já escutei pessoas dizer que não conseguem amar. Mas fulano fala mal de mim. Mas olha o que é que ele fez contra mim. A quarta semente: plantar no nosso coração a semente da fé. Quem sabe o que é a semente da fé? Quem sabe qual é essa semente? Que você planta no seu coração e vai colher fé. Alguém sabe? Palavra. Ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você sabe o que quer dizer? Quanto mais você ouve a palavra, mais você colhe fé no seu coração. E aí você vai plantar no seu coração. Quando você se esforça para vir para a igreja, todo domingo, toda quarta, ir para a célula, ler a palavra, você está plantando a fé. Por que a maioria dos crentes não tem fé o suficiente para receber muitos milagres? Porque ouve muito pouco. Por exemplo, você que não tem tempo de vir no meio de semana para a igreja, você só tem, se não faltar, você só tem 4 dias no mês. Em 30 dias você só tem 4 dias para você ouvir a palavra. É muito pouco. Porque a gente passa o dia todo e todo dia ouvindo e recebendo investida desse mundo, e confrontando, tentando barrar a nossa fé. Tentando plantar no nosso coração a incredulidade. E muitos estão dentro de uma igreja, mas não tem fé o suficiente para andar com Deus, para receber milagres, para ser uma bênção na mão do Senhor. Tudo por conta de não plantar. Então plante. Leia a palavra todo dia. Leia a palavra todo dia, meu irmão. Lá no trabalho não tem como você levar a Bíblia, então baixa no teu celular uma Bíblia. Leia pelo menos um capítulo por dia. Se você não tem esse hábito, se você começar a criar esse hábito a partir de hoje, você vai ver a tua vida, como você vai crescer na fé. Se você ler todo dia. Todo dia. E toda oportunidade que você tiver para vir para a igreja, venha para ouvir a palavra e não perca a palavra. Quinto, a quinta semente que devemos plantar também em nós é a semente da fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque é aí que nós vamos colher bênçãos sem medidas. Isso também é um princípio. Pega aí, querido, Malaquias 3, 10 e 11. Daqui é semente, é igual a oferta. Veja bem, esses 2 versículos eternos falando aí, olha aí, ó. Eu, Adonai Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo,
para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas. Isso aqui, querido, no hebraico, é os portões. Não é janela, é os portões dos céus. E farei cair sobre vocês, olha só, as mais ricas bênçãos. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, você está plantando. Volte, vai lá, passa no 11. Você está plantando, rapidinho no 11. Não deixareis que, olha só, que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras não darão muitas uvas. Quando você é fiel no dízimo e nas ofertas, você está plantando na tua vida. Você vai colher muitas bênçãos. A Bíblia não especifica aí quais são. São muitas bênçãos de Deus. E ainda o Senhor, em outras versões, diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Quem é esse devorador? Devorador a gente entende que é um demônio que devora os ganhos de pessoas. E ele consegue destruir também a paz, a felicidade. Ele consegue impedir com que a pessoa seja feliz com o que recebe. Às vezes recebe até muito, mas não consegue usufruir. Tem muito, mas não é abençoado. Esse aqui é o princípio. E isso é uma bênção. Isso é uma semente. Isso é você está plantando e você vai colher. Veja bem, Abraão, no livro de Gênesis. Abraão, quando ele volta de uma guerra, o que é que ele faz? Ele pega o que 10% do que ele conquistou naquela guerra e entrega a um sacerdote, Melquisedeque, que era rei de Salém. E o sacerdote abençoa a Abraão. E Abraão também já era rico. Mais tarde, em Gênesis capítulo 28, a partir do verso 20, Jacó e Jacó, fugindo numa situação difícil, na nossa linguagem aqui nordestina, puxando a cachorrinha, quase igual a mim quando eu casei, né? Porque ele chega de tardezinha no monte, aonde é Jerusalém, e ele passa a noite ali, mas o que é que ele coloca como travesseiro? Uma pedra. E ali Deus aparece para ele em uma visão, e quando ele acorda daquela visão, ele reconhece que Deus o visitou, e ele faz uma promessa ao Senhor: isso aqui é para você que não tem condições, você não ganha nada, você não tem ganho nenhum, mas você quer plantar na sua vida, você quer ser dizimista fiel, você quer ser ofertante fiel. Jacó, ele não tinha nada, e ele diz para o Senhor: se o Senhor me abençoar nesta viagem, se o Senhor me der pão para comer e me der roupa para vestir, se o Senhor me trouxer de volta para a casa dos meus pais em paz, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu ganhar, eu te entregarei a 10ª parte, o dízimo. Ele não tinha, mas aí quando ele chega na casa de Labão, dos seus filhos, Deus começa a abençoar. Você sabe o que é que Deus começa a abençoar Jacó? Porque Deus, ele sonda o coração. Ele sabia que Jacó seria fiel. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Deus sabe qual é a real intenção, a verdadeira intenção. É por isso que nas minhas orações eu digo: Senhor, toda a intenção minha, toda a motivação, toda a intenção errada do meu coração, tira. E quando eu falo sobre esse assunto para vocês, eu falo com muito temor, porque eu não quero falar por interesse, por vários motivos. Primeiro, porque está errado, e segundo, porque é Deus que me sustenta, e terceiro, porque o mundo diz que nós pastores somos ladrões. E
tem um bocado de picareta mesmo que rouba, que faz por interesse. E Deus sabe. Nós estávamos no monte. Quem estava comigo no monte agora? Que dia foi? Sexta-feira, os casais. Pois é, nós falamos sobre isso, algumas coisas sobre isso para você, não foi sobre isso? Eu quero, o meu maior prazer, um dos meus maiores prazeres, depois de, quando eu vejo as pessoas, primeiro, meu maior prazer dentro da igreja é quando eu vejo pessoas recebendo Jesus como Salvador, porque é uma vida que está sendo salva. Mas depois, querido, escute só, o meu maior prazer depois disso é quando eu vejo você prosperando. É quando eu vejo você ganhando mais, quando eu vejo a tua empresa crescendo, quando eu vejo você adquirindo bens, transporte, casa. Isso me alegra, porque essa é a vontade de Deus, abençoar o seu povo. Ele disse: façam prova de mim, e eu vou abrir os portões dos céus e derramar sobre vocês ricas bênçãos. Quantos querem receber bênção de Deus? Então plante a semente da fidelidade e deixa Deus te abençoar. Penúltimo, estou terminando. Isso aqui você vai plantar na vida dos outros, mas você vai colher também. Escute só, plante a semente do perdão. Diga assim: perdão. E aí você vai colher perdão também. Porque em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: se nós perdoarmos aquele que nos ofende, o eterno, o nosso Pai que está no céu, também nos perdoará. As pessoas que têm dificuldade de perdoar, Deus também tem dificuldade de lhe perdoar, porque Ele perdoa na medida que nós vamos perdoando aqueles que nos ofendem. Você pode ser um querubim, meu irmão, mas se você guarda a mágoa de alguém, você não perdoou alguém, quando morrer você vai para o inferno. Você está perdendo tempo aqui, não tem outra coisa. Você, quando morrer, você não terá o perdão, você não vai para o paraíso, você não vai. No paraíso não entra ninguém coração cheio de mágoa de outros. Então quando eu digo você planta, é porque quando você perdoa, você libera as pessoas. Quando você perdoa alguém que te feriu, você libera essa pessoa do teu coração. E essa pessoa, ela vai te adoecer, porque muitas vezes pessoas dizem assim: fulano para mim está morto. Eu já expliquei isso tempo atrás aqui. E quando a gente diz fulano está morto para mim, pronto, eu matei ele, eu estou carregando um defunto dentro do meu coração. E esse defunto, ele vai apodrecendo, e vai me adoecer, e vai me matar. Eu prendo ele em mim, e eu me prendo nele. E quando eu libero o perdão, eu libero ele, e Deus me libera. Vocês estão me entendendo? Pensa como é ruim viver assim, sem perdoar. Conheci uma mulher que ela morreu com câncer, e o câncer era só por conta da falta de perdão. Eu disse para ela: libere o perdão. Você quer que Deus lhe cure hoje? Quero. Eu libero o perdão. Ela disse: eu não consigo. Eu saí dali e nem orei por ela. Dias depois ela morreu. Eu disse: você vai morrer. Jesus queria curar, e o câncer era só por causa da mágoa, só por causa da falta de perdão. Tem muita gente que sofre com câncer só porque carrega alguém no seu coração. Sétimo, morto alguém no seu coração. Sétimo e último, é a semente do bem. Plante a semente do bem na vida dos outros também. A Bíblia vai dizer na vida daqueles que te desejam mal. Lucas 6, versos 28, diz que devemos bendizer aquele que nos maldiz. Você sabe o que é isso? Alguém te deseja o mal, não faça isso, deseja o bem para ele. Eu já vi crente que tinha alguma coisa com outra pessoa, e essa pessoa que ele causou um mal no passado,
Ela começou a sofrer uns problemas. Ela disse: está vendo? É Deus pesando a mão. Bem feito. Olha Deus fazendo justiça. Mexe com o ungido do Senhor. Ei, se alguém te ferir, faz isso não. Faz isso não. Porque com outras palavras, você está também desejando o mal. Quando alguém faz isso comigo, você sabe o que eu faço? Que o Senhor abençoa. O Senhor abençoa muito mais. Porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer para os outros aquilo que eu quero que façam por mim. E aí quando você faz isso, Deus te abençoa. Não deixe quem quiser te desejar o mal. Não deseje o mal, deseje o bem. Profetize na vida dele. Alguém no passado, há 13 anos atrás, disse assim: esse pastor só terá 6 meses. Depois de 6 meses ele vai estar sozinho, passando fome. E depois ele disse: a terra vai se abrir e ele vai cair vivo dentro dessa terra. A terra vai engolir ele. Algumas pessoas ouviram isso. Eu disse para essas pessoas: nós vamos orar por eles agora. Vamos estender as mãos em direção a eles. A gente fez isso. Nós estávamos lá no monte e começamos a abençoar essas pessoas. Os irmãos que estavam comigo começaram a abençoar. Eu digo: não amaldiçoe, não fale mal. Vamos abençoar. E nós estendemos as mãos para lá e começamos a dizer: Deus, dá prosperidade, faz crescer, dá longevidade, dá vida, dá saúde, abençoa seu ministério. E era um homem de Deus, querido, que falou isso comigo. Amém. Então isso é uma semente. E quando a gente planta o bem, não tem outra coisa, meu irmão. Vamos colher o bem. Você está entendendo? E eu quero concluir dizendo: devemos estar atentos nas sementes que plantamos todo dia, pois mais cedo ou mais tarde iremos colher os frutos dessa semente. Provérbio capítulo 22, verso 8 diz que quem planta maldade vai colher desgraça. Quem planta maldade vai colher desgraça. Então se coloque de pé, por favor, no nome do Cordeiro. E a partir de hoje, preste atenção na semente que você planta em casa, no teu casamento, na vida do teu marido, as palavras que você diz contra ele, semente que você lança na vida dos teus filhos, semente que você lança na vida dos vizinhos, quando você perde o controle e fala besteira aqui. As mentiras, porque tem crente mentiroso. Quando o crente mente, as pessoas percebem. Aí diz assim: crente como esse, crente mentiroso, nunca vou ser